Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos agradecer Ele por essa primeira oração e pedir a Ele que nos abençoe nesse culto. A mensagem hoje, Deus permitir, Miqueias, capítulo 7, fomos, acredito, ao versículo 10, por aí, Deus permitir, né? E agradecer a Deus também pela chuva que nos deste, por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo agora para nós aqui, louvá-lo Ele, e estudar um pouco da palavra de Deus. Pedir-me em favor de cada família, de cada um de nós que estamos aqui, os que não puderam vir também, e agradecer pela visita do Maicon mais uma vez entre nós, que Deus abençoe você, que possa entender bem a palavra de Deus, né? Quem sabe um dia fazer parte da família cristã. Deus conhece o seu coração, que Deus abençoa você e abençoa os demais também que estão chegando, Ana Rosinha, Major Aristide, família, e as igrejas também, né, que reúne também em nome de Cristo também, essas igrejas locais, outras que não são local também. E pedir-me em favor da família nossa, também a família de nossos filhos também, onde que estão cada um deles, que possa ser protegido por Deus, onde estão, e as que estão perto, e os irmãos também, os membros dessa igreja que não estão vindo, estão faltando, e os enfermos também, os doentes também, lembrar no seu dito também, e do Rosa, do Carlão também, e várias pessoas, né? Então oremos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente confessamos nossos pecados a Ti e agradecemos, Senhor, por ter permitido mais uma vez nós aqui, dando vida para nós, ânimo e trazendo nós até aqui. Somos gratos pela salvação em Cristo Jesus, agradecemos por esse local que temos aqui, para junto reunir como igreja, agradecemos a vida de cada um, a saúde que tem nos dado a cada um de nós, até as nossas partes materiais também que nós temos, nossos bens, agradecemos a Ti, que Tu nos protege no livro de qualquer tipo de fraude, de acidente nas nossas vidas, nos livra das tentações do maligno, Senhor. E pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, depois estuda a Tua palavra. Por Jesus Cristo que pedimos, agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Que número que é esse hino aqui que eu vou fazer? Lembrei no canteiro aí, mas não procurei. Então vamos 217, depois só lembra, né? 217. Oi? Mas já abriu 217, em canto 217, eles vão ver.
mais que seja feliz, pela questão que hoje eu sou dentro disso, como necessidade, pedindo favor, eu tenho visitado, nunca me consegui, não me contar cada um, como necessidade de cada um, naquele ciclo de oração da nossa igreja. E aqui cada família apresentada, ele passou da eleição de trabalho. Tudo isso em nós, Senhor Jesus Cristo, e perdoa os nossos pecados. Amém. Amém. Então, Daniel, para quem quiser preparar uma poesia para o final, sinta à vontade. Miqueias, foi parado sábado, 11/10/25. Falei no 10, né? Fomos até no 7, no 6, 7. Está parado aqui. No 6 ou 7, no 7. E a página dele é 999. Que está entre meio Naum e Jonas. Para frente de Jonas. Pregando Jonas um dia desse também, que eu não me lembro. Todos acharam? Miguel aqui está falando que ele olha para o Senhor, ele olhou para o Senhor, né? E nós também que nós estamos fazendo, olhando para o Senhor, nós devemos que esperar nele, né? Confiar nele. A 21 fala, eu confiarei no Senhor, confiar no Senhor, esperar, olharei para o Senhor, eu porém olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, meu Deus me ouvirá. Então nós devemos, nesse espírito, diga, irmão. Miqueias, capítulo 7. Eu li o versículo 7. 7:7. Então o profeta aqui, Miqueias, ele demonstra a importância também da fé pessoal, fé de cada um, e da esperança em Deus. Tem que ter fé e esperar em Deus. Não convém a gente falar que tem fé, confia, mas não espera. Então, quem tem fé, ele espera que um dia vai acontecer. Então, é esse que é o sentido. Mesmo quando as circunstâncias não são muito animadas nas nossas vidas, são desanimadoras, então nós devemos ter fé. Não é só ter fé quando a gente está animado, tá bom. Quando a circunstância, o momento é bom, o momento é agradável. Então, qualquer circunstância, a fé nós não devemos desacreditar do nosso Salvador. E para quem não tem o Salvador, tu precisa ter a fé para crer, entregar-se a Ele. Entregar-se a Ele com uma fé genuína, um coração arrependido, e procurar servir a Ele. Ele escolhe e confia em olhar para o Senhor. É um ato de direcionar sua atenção e confiança, a fé para Deus. Então a fé, falando dela, deve ser direcionada somente a Deus. Nessa parte aqui espiritual. Se a gente não tiver fé também nas pessoas também, como deve ter, dar um certo de crédito, de confiança no irmão, no amigo, mesmo que não seja um cristão, no prefeito,
Os que estão na autoridade, ocupando um cargo, devemos dar um voto de confiança. Mas agora não confiar assim em religião e que vai salvar, ou igreja. Não, a confiança deve ser em Jesus Cristo, no Senhor, e olhar para Ele, tendo certeza e fé de que Deus ouvirá. Então a gente tem que ter essa certeza. Uma hora Ele vai ouvir. Ele, às vezes, ele tarda para ouvir, não é no momento que a gente está querendo, esperando, mas Ele ouve. É uma promessa implícita de que Deus responde para aqueles que o buscam em santidade. Não adianta a gente buscar a Deus, pedir a Deus, e nós não fazemos nada que agrada a Ele. E nós deixamos a santidade, em vez de viver uma vida de santidade, né, vive uma vida de desobediência, uma vida ímpia, né, mesmo sendo ímpio, tendo a fé, é um cristão, mas e a vida? Então, tem tudo isso. Então, para a gente orar a Deus, para Ele esperar algo dEle, que Ele nos abençoa, devemos abrir o nosso coração para Ele e servi-lo, para o querido. Ou focar em Deus e buscar a sua vontade. O foco na cada cristão deve ser em Deus, né? Fazer a sua vontade. Aí pode confiar que Ele vai ouvir e nos guiará e nos conduzirá para a luz. Ele nos guia no caminho da luz. É isso aí que é ser um cristão fervoroso, vamos dizer assim. Não é fervoroso que ele anda pulando, anda fazendo o quê? Está dentro. Ele é um cristão fervoroso na fé, no ânimo, gosta de ir nos cultos, gosta de pregar, ama as pessoas, ama a família. Então é isso. E no 8 ele falou: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Fala: tu, inimiga minha, não te alegres de mim. Fala: ó inimiga minha, não fique alegres, não se alegra ao meu respeito. Muito gosta de ver, usar outra palavra, o azar dos outros, né? Tem gente que gosta quando se dá uma mal notícia. Então deve lamentar. Não, e aqui ele fala: não, tu inimiga minha, não se alegre de mim. Refere a todos aqueles que abandona a Deus, abandona a Cristo, abandona a igreja, e então eles começa a rir depois de nós. Não se alegra, não. Então ele fala aqui: e muitos abandonaram o povo de Deus também. Na época, abandonaram Cristo, abandonaram os discípulos. Muitos que seguiam voltaram para trás, e hoje é a mesma coisa. A inimiga mencionada aqui pode se referir às nações opressoras, como a Síria, de Israel, naquele tempo. E hoje, muitas nações inimigas de Israel, das nações assim por diante. Ou de uma forma mais ampla, a qualquer força que se opõe ao povo de Deus e se alegra com o seu sofrimento, vai pagar caro. Então, quer ver as pessoas, ele se expõe e deseja mal, e não quer amar o povo de Deus, não quer amar. Se não ama o povo de Deus, muito menos vai amar a Deus. Se não ama a igreja, que vê ela, que sente o calor dela, que vê fisicamente, se não ama o povo de Deus, vai amar a Deus que está no céu, Jesus Cristo? Não. O amor que nós temos para a igreja mostra que nós amamos a Deus, porque a igreja, amamos Jesus, porque a igreja é de Jesus. Jesus morreu pela igreja, ele sacrificou pela igreja, ele deixou a igreja para poder louvá-los, ele deixou a igreja para pregar. Ontem eu comecei a refletir bem uma frase boa, como o Paulo usou, porque falando dos problemas. Quem é o problema é a gente. Sabe o que eu me lembrei, irmão Paulo? Se tiver um só, não tem problema. Mas se o que eu estou falando,
O primeiro homem que Deus fez, Adão, ele não tinha problema porque não tinha ninguém, não tinha problema. Quando ele queria uma companheira, aí apareceu a esposa, aí já apareceu o problema. E o problema foi um problemão para ele, o sério, que não era para comer dado fruto, e ela iludiu que ele comeu, aí pronto. E esse problema vem, está na multidão, está no povo. É gente, você está no meio de gente, tem problema. Achei interessante essa frase, comecei depois a resmoer depois, eu lembrei, como me lembrando de Adão, o problema é isso aí. Você quer ficar sozinho, ser sozinho, que nem mora lá no sítio, eu lembro do meu consogro lá. Ele tem bem menos problema que nós, que tem família, não é? Que está junto. Ele tem bem menos. Ele pode ter com os problemas. Que problema que ele vai ter lá? Só se arrumar com os cachorros. Né? Então é isso aí. Então, quer dizer, o problema é gente, ele está no meio de gente, está junto com gente. Então, mesmo que morra em trevas, mano, o Senhor será a minha luz. Mesmo que morre em trevas, morre lá na escuridão, se ele for um salvo, se está separado, o Senhor é a luz dele. Refere-se às trevas que já duraram mais de 2000 anos. Até o aprofundaram durante a primeira metade da grande tribulação. Estão vivendo muito em treva até que chegar. Quando Israel acreditar que o anticristo é o Messias, quando Israel acredita que o anticristo é o Messias, ela não vai aceitar Jesus Cristo. Hoje, enquanto a pessoa não acredita que Jesus é o Messias, que Ele é o Salvador do mundo, e que Ele morreu na cruz para pagar os pecados, que Ele salva no momento que crê, Ele não vai salvar e não vai arrepender. Enquanto ele não crê suficiente nesse Jesus que nós pregamos, nesse Messias, se não crê, não vai se arrepender. E assim é a Israel no futuro, como nação. Mas depois, durante a batalha do Armagedon, Israel clamarão ao Senhor nessa oportunidade, e será a luz. Aí tira as trevas, será a luz. No meio das trevas sai depois a luz. Aí no 9 fala assim: sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa, execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu ouvirei a sua justiça. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Então, irmãos, olha bem, tudo que peca contra o Senhor, ele vai sofrer a ira do Senhor, porque pecou. Quando nós sofremos, porque nós pecamos. Se ninguém pecar, se nós não sofre. Quanto mais peca, mais sofre. Sofre peso de consciência, sofre tanta coisa, tantos problemas. Então ele expressa aqui uma profunda verdade dentro de uma perspectiva cristã. Olha, até que julgue a minha causa. Então, quer dizer, o reconhecimento de sofrer a ira do Senhor demonstra consciência do pecado e das suas consequências. Quando a pessoa reconhece que é pecador, que ele pecou, aí ele arrepende e vai aceitar o do Salvador. Aí ele vai ter uma consciência clara do pecado e a consequência do pecado. As consequências do pecado que levou Jesus Cristo a morrer na cruz. As consequências de nossos pecados. Quando Jesus morreu na cruz, não existia nós. Nós não estávamos lá. Mas ele já conhecia nós. Antes da fundação do mundo, já até como o Paulo mencionou ontem, com outras palavras, já escreveu, já foi escrito o livro da vida, a minha vida, a vida de cada um, já está escrito
Todas as passagens que nós vamos passar, cada caminhada, cada passo de nosso que nós vamos dar, já está contado. Até o dia da morte. E o dia da morte do cristão é o dia mais feliz da toda a vida dele. Não tem riqueza que paga, não tem ouro, não tem dinheiro, não tem nada que paga. Porque ele vai gozar a vida eterna. Sem sofrimento, ele vai encontrar com o Salvador. Vai estar lá e vai ficar aguardando o dia da ressurreição, da primeira ressurreição. Todos que morreram com Cristo, pegando lá do Antigo Testamento, os profetas, os apóstolos, agora no tempo nosso, todos que morreram, está lá aguardando, para chegar o dia de vir buscar os seus corpos glorificados. E aí também reconhece que a ira de Deus é uma resposta justa da sua lei. Deus nunca é injusto, nós somos injustos, nós erramos muitas vezes no julgar, e Deus não. No entanto, a frase até que julgue a minha causa, executar o meu direito, revela uma fé inabalável na justiça de Deus. Precisa ter uma fé inabalável. Tudo pode abalar nós, mas não deixa abalar a sua fé, não. Não deixa nada atrapalhar a sua fé, não. Que eu vi hoje contando aqui, no começo, né, de alguém falando para alguém que não está mais na igreja, né? Mas eu estou ouvindo, ele falou, não, você não vai me convencer. Eu escutei bem daqui falando, então ele falou que não vai convencer o quê? A fé dele. A pessoa querendo tentar convencer ele e tal, e por isso, falando muito bem, e eu já conversei com essa pessoa, ela é muito, tem uma lábia, tem um entendimento, só que no fim ela erra o alvo. Mas sobre religião, de conhecimento da Bíblia, ela fala que nós pensa que é seu irmão na fé, mas chega um ponto da salvação, aí falha. Aí esse irmão, ele que é irmão, está afastado, ele falou assim, me faz, escutei aqui a conversa aqui. Não, pode ser, tudo que você falou, irmão, você não me convence. Então, querendo arrastar ele. Irmãos, isso aí é uma fé inabalável. Às vezes nós dessa vida, a carne, no nós viver aqui, pode nos abalar, se desanimar, o ânimo abala, mas a fé não. Você tem fé, mas falta força. Não adianta ter fé, mas não ter força, não tem aquele ânimo mais de orar. Eu nunca cheguei numa situação dessa, mas quem sabe, alguém já afastou da igreja, ficou afastado, deve saber, porque eu já vi falar que não tem pessoa que era pregador, falou, não tem hoje força para poder orar, para clamar a Deus. Você pense bem a situação. Por isso que Pedro pois lá escreveu que é a mesma coisa que um cão volta ao seu próprio vômito, porque não é sério. Ao 10. Não, essa fé, ainda aqui, essa fé não nega a realidade do pecado, falando da fé e as consequências, mas essa fé nossa que nós temos, que ele fala aqui, nos afirma que Deus é um juiz justo, que no seu tempo ele defende os seus povos. No fim, sabemos que o juiz justo, Deus é juiz justo, mas chega um ponto, o tempo dele, que ele vai nos defender, ele vai nos levar para com ele. E a minha inimiga verá isso, 10, e cobri-la para, que eu há com classe aqui, não, e cobri-la a vergonha que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Vai chamar a atenção. Os meus olhos a contemplarão, agora será ela pisada como a lama das ruas. Pisada.
A zombaria, onde está? Ela zombaria, ela zomba. Onde está o Senhor teu Deus? Muitas vezes a pessoa pode falar isso. Onde está o Senhor teu Deus? Você pregava, você fala, e se está numa crise dessa, está sofrendo isso. Às vezes fala, às vezes não fala, pensa. Que eles podem pensar que a gente, que é cristão, que prega tudo, não tem problema, não fica doente, não perde a paciência, ou pode fazer qualquer coisa grave, pode fazer até uma briga, pode perder a paciência. Para onde está o seu Deus? Mas depois ele arrepende. Reflete um desafio à fé e a aparente ineficácia da proteção divina. A proteção divina não tem dinheiro que pague. A proteção divina sobre nós cristãos, nós nem imaginamos o quanto que Deus nos protege. A proteção de Deus, cada um sente mais, de acordo com o grau do sofrimento de cada um, da queda de cada um. Ela é eficácia, a proteção divina. A proteção humana não. Em face da adversidade, pode referir-se tanto às nações estrangeiras, opressoras, como às inimigas do povo de Deus de Israel, da Síria. Quanto aos próprios israelitas, ímpios, que perseguiram e zombaria dos justos, inclusive o Senhor Jesus Cristo, no meio deles, zombava deles, dos apóstolos, inclusive de Jesus Cristo, até que crucificaram ele. Aí que nós vemos a pergunta: onde está o Senhor teu Deus? Sabe o que quer dizer isso? Orgulho, incredulidade. E futuramente do Assírios, irmãos, que é o Senaqueribe. Israel novamente é reunido. No 11, no dia que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe deitado o astutos, irmãos. A primeira frase que descreve, para Sião, como uma vinha que tinha sido destruída, mas que agora foi reconstruída de novo. Fala da restauração vindoura, que está falando um dia que ela vai ser reconstruída, no início da idade do reino milenar, que vai ser reconstruída. Naquele dia estará afastado o mandamento que corresponde ao cativeiro de Israel, que foi decretado devido ao seu pecado de rejeição a Cristo. Quando a pessoa rejeita a Cristo, já começou no passado e continua, aí fica decretado, Deus já conhece ele desde antes do passado, de antes de existir, já está decretado a prisão dele, já está decretada a prisão dele, a condenação. O que Deus já condenou no passado, está condenado. O que Deus salvou no passado, já no conhecimento de Deus, no pré-conhecimento de Deus, aquele que já escolheu, já está escolhido. Não é que Deus escolheu por merecimento, Deus escolheu no pré-conhecimento, por Ele conhecer antes, que cada um que ia vir na face da terra, de cada um, por Deus conhecer antes, a fé que ele ia ter, o tempo que ia demorar, que ele ia ter a fé, que ele ia aceitar o filho dele, já está escrito. E aquele que rejeita, já está escrito, já está condenado. Deus não precisa esperar chegar no dia do juízo final para saber quem ele vai condenar, quem ele não vai. Eles já sabem. Para Deus é tudo presente, Deus é soberano. O Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro é um só. Então nós devemos que nós ficamos meio assim, meio vendidos.
Porque de acordo com as coisas vai transcorrendo, vai acontecendo, para nós isso sempre é novidade, é estranho, mas para Deus não. Então foi tirado porque Israel agora aceita a Cristo, o que acontecerá imediatamente depois da segunda vinda. Isso não aconteceu na prática, mas no escrito de Deus já aconteceu, ele já sabe quem, quando. Naquele dia 12, virá a ti desde a Síria e da cidade fortificada e da cidade fortificada até o rio e do mar até o mar e da montanha até a montanha. Irmãos, a primeira frase aqui continua a referir-se à restauração que anunciou na idade do reino, que vai acontecer, irmão. Olha, naquele dia virá a ti, desde a Síria e da cidade fortificada, contando para a nação. Toda cidade forte no poder militar. Pode ser forte no poder militar, mas é fraco para o poder contra o poder de Deus. O povo que está com o poder de Deus é muito mais forte do que o poder militar humano, irmãos. É muito mais forte. Vou pesquisar uma coisa aqui agora. Então, irmãos, agora aqui, 13, mas esta terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. A última frase se refere a todas as nações no mundo que entregaram os dispersos de Israel, que retornaram para a casa de Israel. As palavras aqui falam, mas esta terra será posta em desolação, fica desolado, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. O fruto tem que ser frutos bons, obras boas. Então, por isso que está falando aqui, do povo de Deus, que não deram frutos bons, a vinha não produziu fruto, o povo de Deus rejeitou a palavra de Deus, o próprio povo para quem Jesus veio para eles lá, eles rejeitaram, crucificaram. Você imagina só, a pessoa vem querendo fazer o bem, veio para dar a vida para a humanidade. Jesus veio para morrer na cruz, para pagar os pecados deles, e eles só guerreando, só criticando, só chicoteando, só batendo no rosto, cuspindo, fazendo de tudo mal com o Filho de Deus, e sendo que o Filho de Deus mostrando o amor, e eles mostrando, pagando com ódio. Quantos hoje que nós estamos pregando a Cristo com amor, mostrando, falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a pessoa não crê, mostra ódio ainda. Aquilo que ele fala aqui, a frase por causa do fruto, por suas más obras, declara o motivo pela condição passada do povo de Deus e o seu juízo, que está por vir no futuro próximo pelas mãos do homem do pecado. O homem do pecado, que fala lá em Tessalonicenses, é o filho da perdição, é o anticristo. Anticristo porque é contrário à doutrina de Cristo, é oposto de Cristo, é singular, é o homem do pecado. Então, eles vão pagar caro
para essa rejeição sofrer. 14. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo, apacenta-se em Baçã e Gileade, como nos dias do passado. A oração deste versículo é dirigido ao Messias, ao grande pastor do seu povo. E assim como nós dirigimos a oração a Deus em nome do Messias, em nome de Jesus. Fala, apacenta o teu povo com a tua vara, ou com o teu cajado. É para apacentar o rebanho da tua herança. Nós somos o rebanho da herança de Deus, rebanho de Cristo, ovelha de Cristo, o contrário de bodes. Então ele fala assim, que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo, apacenta-se em Baçã e a Gileade, como nos dias passados. Este cajado aqui os consolará. Consola e vai consolar. E não os ferirá o seu povo. O seu povo que mora solitariamente. Isto eles desfrutarão de uma nacionalidade distinta. Vai chegar o dia. Tudo em segurança absoluta, irmãos. Aqui ninguém tem segurança absoluta, tem até um certo ponto, mas um dia vai ter a segurança absoluta. Então, tudo com Jesus Cristo reinando, no reinado milenar, com Jesus Cristo reinando. Tudo com nós com o corpo glorificado, imagina só, vivendo com Jesus. Andando lá, não parece um sonho isso daí? O juízo sobre o inimigo de Israel, 15. E eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito, fala. Eu lhe mostrarei maravilhas, as coisas boas. Registra o Senhor fazendo grandes coisas, irmão, para Israel. O que começará com a segunda vinda, ainda não, comparando. E nós, meu irmão, vai mostrar, ele já mostrou para nós as maravilhas. Nós já tomemos um gosto, uma parcela adiantada, que é o Consolador Espírito Santo que temos. Ele tirou nós das trevas, fez que nós tivemos um novo nascimento, saímos das trevas para a luz. Então, ele já mostrou as maravilhas para nós, que está nas Escrituras, que nós vamos herdar, depois que nós partir daqui. Nós já vamos herdar, não vamos sofrer mais, ninguém vai ficar mais doente, né? Muito grande coisa que a gente não imagina, que vai começar na segunda vinda dele. Aí sim, tudo vai se acabar. Tudo esse mundo, irmão, o mal. 16. As nações o verão e envergonharão Sião por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Pense bem. As nações o verão. Vão ver e vão ficar com vergonha. Você pense bem, irmão. Quando nós olhamos para Cristo, na cruz, Cristo perfeito, e nós olhar para a nossa vida, nosso pecado fica com vergonha. Enquanto estamos nesse mundo, nós passamos vergonha. Nós vergonhamos dele. Às vezes a pessoa, o nosso vizinho, a pessoa que está em volta nem vê. Às vezes a gente fica vergonha em secreto de Deus, do pensamento, da atitude que tomamos, do que nós fizemos. Fica com vergonha. Aqui fala, por causa de todo o poder que ele tem. O poder que Deus tem é infinito.
Não tem como imaginar o poder dele, de tudo. Porão a mão sobre a boca, e vão, cala a boca, ficar com a boca calada, e os seus ouvidos ficarão surdos. Sem Cristo, irmão, ninguém é nada. Sem Jesus Cristo, sem a salvação dele, nós não somos nada. E nem Israel, sem Jesus Cristo, como nações, não são nada. Com Cristo reinando em nossas vidas, nós vamos tudo, não falta nada. Quem tem aquele hino, aquela música, hino do Luiz Carvalho, hino é diferente, cantado na igreja, outros falam música sacra. O Sérgio que falava isso, né? Música sacra, fala, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Eu cantei muitas vezes com a sanfona, né? Então, quem tem Jesus não tem nada. Se não tiver Cristo, ele pode ter tudo. Ele pode ter os recursos financeiros, ele pode estar bem com a vida dele neste mundo, mas sem Jesus Cristo. Hoje eu vi uma pessoa se escutando ele falar no celular dela. O cara é muito rico, mas entende, só escutando. Se não tiver Jesus, não tem nada. Riquíssimo, que eu não tenho deixado, mas já foi contado, de tanto como ele contou, de tanto. Agora, e se, eu vou pensar, e se não morrer? Isso não leva, perde tudo, não leva nada. Os irmãos, não tem, muita gente não tem noção, muita gente de toda a face da terra não tem noção de como Deus é, de como Jesus Cristo é. Muita gente não tem noção do Salvador que Ele é, do amor que Ele tem, que Ele mostrou na cruz para nos salvar. E o povo ainda é ingrato, peca, desfaz do Evangelho, mas por aí afora. 17, lemberão o pó, olha bem, lamberão o pó como serpente, como vermes da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos, com pavor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Lamberão o pó como a serpente, figura de uma derrota completa. Não tem o que lamber o pó. Esta é a batalha do final do Armagedon, e o resultado imediato vai ser essa batalha. Eu escutei também alguém falando esse dia que não está longe, pelo o barulho que nós vemos das nações. Eu vim aí conversando por telefone, falando, olha os barulhos, negocinando, reconciliando. Eu falei, está por aí, está perto para estourar. E tem um pregador também, do estado de São Paulo, que ele fala que não vai, a gente tem esperança, fala, vai quando construir o templo de Jerusalém, né? Aí contaram, e ele disse que não, o terceiro templo não vai ser construído. Se estudar bem isso aí, se ele está certo, quer dizer que pode acontecer a qualquer momento, né? E nós não sabemos. Então, se voltarão amedrontado perante o Senhor nosso Deus, muitos voltam. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, mas preferido vir pelo amor, meus irmãos. Significa que um exército, o anticristo tem um exército muito grande para combater com as nações do mundo, e serão impulsionados pelo terror do inimigo, que é satânico, Satanás, para que reconheçam que o Deus de Israel, devido à demonstração do poder do Senhor, do Todo-Poderoso, a confiança de Israel em Deus. Parar, porque a hora já está quase esgotada. Vamos ler só o 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Então Miqueias, ele proclama aqui que Deus há como tu, ó Senhor. Ele perdoa. Deus, ele é juiz justo, mas ele perdoa o arrependido.
por tudo o mal que tenha feito em toda a vida, se antes da morte está lúcido para confessar os pecados e perder e pedir perdão e arrepender, ele está salvo. Mesmo que vai entrar no céu com as mãos vazias, mas vai entrar. Bom é aceitar antes. Amém? Que Deus abençoe, que possamos estar amanhã aqui novamente. Eu preguei resolvendo, outra hora não estudei quase nada disso daqui, mas que Deus possa, o Espírito Santo, trabalhar nos corações de muitos que assistir, e que possa alguns que não converteu se converter para ir para o céu. Amém? Que hino vamos cantar? 284. Mas vou pedir o Mondanel cita a poesia primeiro e depois nesse canto. Tá bom, Mondanel? Agradecimento. Amém. Vemos muitas maravilhas pelas mãos do Criador, devemos falar de todas, seja no frio ou calor. É mais uma esperança, vendo um novo amanhecer, por uma noite passada devemos agradecer. Amanhece novo dia, já começa o labor, do homem para o trabalho, as abelhas de flor em flor, os passarinhos a cantar, saltando de galho em galho, o cheiro da relva fresca pelas gotinhas de orvalho. O sol logo aparece com o seu raio de luz, pedimos ao bom Senhor, nesta lida nos conduz. Nele estamos confiados, não percamos esperanças. Vemos beleza nas flores e sorriso nas crianças. Devemos agradecer o autor da salvação. Já estamos de regresso para a nossa habitação, e pelo dia já findo, cantemos com regozijos, enquanto os animais da selva buscam seus esconderijos. Estamos seguros nos braços daquele que nos governa, que por nós morreu de amor e nos deu a vida eterna. Nós vemos a diferença entre as trevas e a luz. Falemos a uma só voz. Muito obrigado, Jesus. Amém. Você tem todas as poesias aí no celular aí? Não, tem algumas. Vamos aí. Tira a luz celestial.
com a luz aí, só esqueceu de ser, né? Tem que fechar a porta de casa. Mas deixou a chave para lá? Bom, irmão Paulo termina com uma oração. Só lembra de orar para a alma, para ir, para ler, para me ajudar. Senhor, né, nós primeiramente queremos te agradecer por esta hora, aqui na sua casa, por esse culto, né, e mais esse dia, pela vida que nos tem sustentado. E pedimos, né, pelo dia de amanhã, por esta igreja, por cada um de nós, que possamos estar aqui, né, que o Senhor possa estar nos trazendo. Agradecemos por tudo que tem feito por nós, pelo dia de hoje, que é por essa confiança que temos, né, que o Senhor vai nos abençoar, nos proteger sempre nesse mundo mal. E pedimos mais uma vez pelo pastor, pedimos para que se pela Sônia, pelo dia de amanhã, pela noite de hoje, pelo dia de amanhã. Amém. E agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo, né? Que provou o seu amor máximo por nós ao entregar sua vida na cruz para nos dar a vida eterna. E pela chuva, né? Que o Senhor tem mandado para molhar a sua terra. Tudo isso nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.